Olá, estudantes! Neste sexto tempo, vamos nos aprofundar em um assunto muito importante para a leitura e produção de textos: a análise dos efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação. Vamos lá? Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Ei, estudante! Hoje vamos dar sequência ao estudo sobre a pontuação. Afinal, em textos, ela é um recurso gráfico, isto é, da escrita, para que possamos identificar marcas que são diferenciadas facilmente em diálogos no cotidiano por meio da fala. Para tanto, a língua portuguesa dispõe de um vasto repertório, como a vírgula, os dois pontos, o ponto e vírgula, o travessão, as reticências, as aspas, os parênteses. Agora, vamos conhecer a função de cada um desses recursos. A vírgula é um sinal de pontuação que possui várias funções. Entre elas, a de indicar pausas para separar o nome de uma pessoa com a qual está sendo realizada uma conversação. Assim, realiza um chamamento. Por exemplo, Pedro, pode me alcançar o livro? Nesse caso, o nome Pedro é quem está sendo chamado por alguém. Então, ele se classifica como vocativo e a vírgula é utilizada para separar esse vocativo. Além dessa função, ela separa palavras da mesma classe gramatical, verbos, substantivos, enumerando situações. Vejam só, para a gincana, vamos responder às questões de português, geografia e história. Perceba que a vírgula está entre palavras que indicam nomes, substantivos, dos componentes curriculares e atuam enumerando uma sequência de acontecimentos. Outro caso é com os verbos. Observem os exemplos. As crianças lancharam, correram, descansaram e voltaram para a sala de aula. Neste caso, as vírgulas separam ações, verbos, praticadas pelas crianças. E o que mais a vírgula separa? Os advérbios colocados fora da ordem direta da frase. Mas antes, lembre-se, estudante, o advérbio é a classe gramatical que evidencia circunstâncias na frase. Elas podem indicar tempo, lugar, modo, intensidade, entre outras ocorrências. E a ordem direta da frase equivale à seguinte estrutura: sujeito, verbo, complemento, advérbio. Na ordem direta, podemos escolher por colocar a vírgula ou não. Observem: o menino entregou o livro ontem. Ou o menino entregou o livro ontem. Agora sim, voltemos ao comentário inicial. Se trocarmos a ordem desse advérbio, a vírgula será obrigatória. Assim, o mesmo exemplo poderá ser reescrito das seguintes formas: ontem, o menino entregou o livro. O menino, ontem, entregou o livro. O menino entregou, ontem, o livro. A cada possibilidade de troca de posição do advérbio, usamos uma ou duas vírgulas. Também vamos separar, bonitos, o advérbio de tempo e de lugar, quando colocados lado a lado. Isso ocorre nas situações em que separamos o tempo e a localidade nas datas, como em cartas, e-mails e no cabeçalho das aulas, assim como no texto em tela. Manaus, 20 de julho de 2022. Vejam que Manaus é o lugar e 20 de julho de 2022, o tempo. Outra situação da produção escrita em que se recomenda usar a vírgula é diante do aposto. Bonitos, o aposto nada mais é do que uma informação extra sobre um nome do texto. Observe: o slime, massa grudenta,
alegra a brincadeira das crianças. Massa grudenta é classificada como aposto por explicar o substantivo slime, por isso colocada entre vírgulas. E quando não usar a vírgula? Quando tivermos uma conjunção aditiva, isto é, a palavra que acrescenta alguma informação. Assim, as conjunções podem ligar dois substantivos e ou relacionar ações. Vejam só, Murilo e Júlia foram ao parque. Temos a relação entre os substantivos Murilo e Júlia. Ou ainda, Pedro comprou flores e presenteou sua mãe. Adiciona outra ação, no caso, a de presentear. Como temos a ideia de que Pedro fez as duas ações, comprar flores e presentear a mãe, não colocamos vírgula antes da conjunção e. Além da vírgula, vamos a outros sinais. Os dois pontos, estudantes, são empregados em textos para relacionar o que está escrito antes dele e o que vem depois, a fim de encerrar uma mensagem. Isso porque, após esse sinal, ocorre a explicação de algo, ou a citação do discurso de alguém, ou a enumeração de objetos ou ações. Vejam só as possibilidades. O que me deixa feliz é isto: ter amigos e brincar bastante. Após os dois pontos, temos a explicação do que deixa o enunciador da mensagem feliz. Vejam essa outra frase. O tio disse: seja uma boa pessoa. Agora temos a citação do discurso do tio após os dois pontos. E ainda, a professora pediu para trazermos alguns materiais amanhã: cartolina, tesoura, tinta. E neste caso, a enumeração dos materiais solicitados pela professora. Outro sinal de pontuação bem parecido com os dois pontos é o ponto e vírgula. Ele é bastante utilizado para demonstrar pausas maiores que as expressas pela vírgula, como também deve ser escrito para evitar o uso excessivo de vírgulas no mesmo parágrafo. Além disso, é inserido em frases para indicar comparações realizadas no enunciado. Podem enumerar situações ou menções sobre algo. Acompanhe. Os artistas fizeram um espetáculo na escola. Não conseguiram, infelizmente, apresentar para todas as turmas. Temos a indicação de uma pausa maior que a vírgula, pois o assunto ainda é o mesmo, o espetáculo. No mercado, havia frutas, legumes, carnes, queijos, doces. Os preços, porém, estavam muito altos. Neste caso, como há uma enumeração de substantivos já separados por vírgula, o ponto e vírgula é usado para evitar o uso excessivo delas. E ainda, o brigadeiro de chocolate é feito com leite condensado e achocolatado. Já o beijinho, com leite condensado e coco ralado. Já nesse exemplo, o uso do sinal indica a comparação em relação ao modo de preparo dos dois doces. Temos também o travessão, que insere o discurso direto, isto é, a fala completa do personagem. Olhe um exemplo. Alice disse ao amigo: podemos correr até o jardim da escola e ver quem chega primeiro. O travessão indica a fala de Alice. Ainda pode indicar uma informação extra no texto, que pode ser substituída por vírgulas. Gosto de bala de goma, conhecida como jujuba, e o meu sabor preferido é o de limão. Neste caso, o travessão apresenta uma informação adicional a outro nome para a bala de goma. Há outro sinal gráfico que enriquece bastante o texto, bonitos, e sugere vários sentidos: as reticências. Elas marcam a subjetividade daquele que emite a mensagem. Assim, podem sugerir
interrupção de pensamento ou da ação, continuidade de tempo ou ideia, destacar um termo, indicar incerteza, entre outras possibilidades. Vejam só: estava fazendo os exercícios de matemática, mas faltou luz elétrica. As reticências estão empregadas para indicar uma ação interrompida. Não foi possível finalizar a atividade. Olha só esse outro exemplo. Não sei, acho que quero mais suco. Agora, o uso das reticências indica uma incerteza. Temos também o sinal de pontuação aspas. Elas podem marcar a citação de um discurso após os dois pontos. Também são utilizadas na escrita para destacar termos e até mesmo expressar ironia, ou seja, dizer o contrário sobre o que se quer dizer. Observem os exemplos. O médico disse ao paciente: "Você deve cuidar mais da sua saúde." As aspas foram usadas para indicar o discurso direto do personagem. Ou ainda, a pinha amarela é conhecida popularmente como biribá em algumas regiões do Brasil. Agora, o sinal foi usado para destacar um nome. Ou ainda, o lápis está enorme de tanto Amanda apontar. Notaram a minha pronúncia? As aspas estão sendo utilizadas para demonstrar o sentido irônico. Isso significa que Amanda já apontou demais o lápis, usando-o muito, por isso já está pequeno. Lembrem, a ironia é justamente dizer algo ao contrário do que falamos. Então, ao usar enorme, significa que o lápis está pequeno. Outro recurso de pontuação são os parênteses. Eles são utilizados para inserir uma informação a mais, geralmente conhecida por ser uma informação acessória, ou seja, que não é essencial para compreender o sentido do texto, mas estão presentes no enunciado para esclarecer um termo, uma sigla. Inclusive, você já deve ter se deparado com alguma expressão que não conhecia. Em seguida, viu o significado entre parênteses, ou algum comentário esclarecedor, além de observações e curiosidades. Vejamos algumas dessas situações. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante para a defesa dos direitos desse público. Os parênteses inserem o esclarecimento de uma sigla. O substantivo, classe gramatical variável em gênero e número, é classificado em comum, próprio, concreto e abstrato. Nesse período, os parênteses adicionam uma informação acerca do conceito de substantivo. Patati e Patatá, dupla brasileira de palhaços, farão show no Teatro de São Paulo. Neste uso, os parênteses adicionam um esclarecimento sobre quem são Patati e Patatá.
Ei, bonitos! Agora é hora do desafio. A próxima questão não está no material, mas ficará aqui em tela para que vocês possam resolver. Bom exercício! E aí, bonito e bonita, já terminaram? Vamos conferir então o gabarito dos exercícios sobre o que estudamos hoje. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação.
Estudantes, nosso texto tem como título Tubarão e diz o seguinte: se não fosse o diretor Steven Spielberg e sua incrível equipe, Tubarão poderia facilmente se tornar um filme de verão, esquecido na próxima primavera, mas não foi. Em vez disso, tornou-se um fenômeno cultural e permanece até hoje como um dos clássicos do cinema americano. Nosso enunciado pede o seguinte: o sinal de aspas na palavra tubarão serve para: letra A, indicar o animal marinho; letra B, indicar uma palavra estrangeira; letra C, indicar o título do filme; letra D, indicar cuidado. Prontos para responder à questão, bonitos? As aspas são um recurso utilizado para enfatizar ou destacar uma determinada palavra ou expressão dentro de um texto. Elas podem destacar nomes de livros, filmes e autores. No texto ao lado, não foram utilizadas para indicar um animal marinho, palavra estrangeira e nem indicar cuidado, mas sim destacar o título de um filme, uma vez que o texto em si é sobre o filme. Desse modo, descartamos as alternativas A, B e D e ficamos com a alternativa correta, letra C, indicar o título de um filme. É ouro! Rebeca Andrade é ouro no salto da ginástica artística. Olimpíadas de Tóquio, Globo Esporte. Bonitos, o enunciado pede o seguinte: o que o sinal de exclamação na frase "é ouro" demonstra? Letra A, emoção. Letra B, tensão. Letra C, paciência. Ou letra D, educação. Bom, bonitos, o sinal de exclamação é usado para demonstrar susto, emoção, desejo e ordem. E nós podemos identificar o sentido por meio do contexto. Percebam que no texto não há elementos suficientes para que possamos afirmar que o sinal demonstra paciência, tensão ou educação. Mas podemos dizer que manifesta uma emoção, posto que a ginasta ganhou a medalha de ouro, ou seja, ficou em primeiro lugar. Assim, nossa alternativa correta é a letra A. Bonitos, o título do nosso texto é Bacia Amazônica e o texto diz o seguinte: ocupando uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, a Bacia Amazônica é a maior do planeta. Ela se estende sobre o Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Nosso enunciado pede o seguinte: por que o termo Bacia Amazônica está em negrito? Letra A, para mostrar a bacia platina. Letra B, para dar ênfase no termo. Letra C, para explicar o significado de uma palavra. Ou letra D, para desviar a atenção. Vamos lá! As palavras destacadas em negrito são uma forma comum de realçar uma palavra ou expressão. Vejam, a palavra não procura explicar um termo e nem desviar a atenção do autor. Assim, podemos desconsiderar as alternativas C e D. Ainda, vejam que a questão não fala de Bacia da Platina, e sim Bacia Amazônica. Logo, nossa alternativa correta é a letra B, pois foi usado para dar ênfase no termo. Agora, bonitos, nosso enunciado ainda sobre o texto Bacia Amazônica pede o seguinte: no trecho "é a maior do planeta", a pontuação exclamação tem o efeito de: letra A, desafiar. Letra B, educar. Letra C, xingar. Letra D, exclamar. Bom, bonitos, já vimos que um dos efeitos de sentido do sinal de pontuação é exclamar. Percebam que na frase "é a maior do planeta",
O objetivo não é desafiar o leitor a fazer algo, nem educá-lo para uma ação e nem xingar o leitor. Desse modo, descartamos as alternativas A, B e C. Por isso, nossa alternativa correta é a letra D, ou seja, o objetivo é dizer a frase com ênfase, em tom exclamativo. Ei, bonitos! Agora é hora do desafio. A próxima questão não está no material, mas ficará aqui em tela para que vocês possam resolver. Bom exercício! Bonitos, nós temos uma seguinte frase para resolver a nossa questão. Amanda, a professora de geografia, levou um globo terrestre para a sala de aula. E o enunciado pede o seguinte de vocês. O texto entre vírgulas cumpre qual função? Letra A, separar uma data e um lugar. Letra B, separar uma conjunção aditiva. Letra C, acrescentar uma explicação. Letra D, acrescentar uma informação sobre o globo terrestre. Estudante, neste desafio, na frase Amanda, a professora de geografia, levou um globo terrestre para a sala de aula, é possível identificar que não há menção de uma data ou lugar no texto entre vírgulas. Então, não pode ser a alternativa A, separar data e lugar. Além disso, não é possível identificar uma conjunção aditiva, a qual acrescenta uma informação por meio de palavras como e ou mais. Com isso, também não pode ser a alternativa B. Embora o texto entre vírgulas acrescente uma informação, ela não está acompanhada de uma conjunção. E essa informação extra refere-se a Amanda, e não ao globo terrestre, como sugere a alternativa D. Sendo assim, bonitos, nossa alternativa correta é a letra C, acrescentar uma explicação, pois o termo entre vírgulas é um aposto, ou seja, uma explicação sobre Amanda, no caso, que ela é professora de geografia. Bonitos, fechamos nosso sexto tempo. Espero que vocês tenham aproveitado. Até o nosso próximo encontro!